E aí pessoal, tudo bom? Aqui é a continuação da última videoaula, né? Eu dividi essa aula em duas partes para não ficar muito longo. E aqui é tudo o que a gente tem feito até agora na parte de formulários, né? A gente tem um título ali em cima com o formulário em HTML5, o H1. Eu tenho o meu H3 aqui com cadastro para vagas de emprego. Eu tenho um nome aqui para eu poder digitar em um campo chamado de text, que é texto. Uma senha, que é em password, para o usuário não poder ver o que eu estou digitando. Um confirmar senha, isso aqui não é feito em HTML, como eu disse na última aula. Essa confirmação para eu verificar se os dois campos são iguais não é feito em HTML, isso é feito em geralmente JavaScript. E o sexo aqui, para eu poder colocar uma das duas opções somente. Isso se dá por causa desse name aqui, que é igual. Ele sendo diferente, né, um do outro, tendo alguma coisa diferente, eu posso colocar as duas opções. Isso aqui é um baita de um erro, né, porque a princípio, na teoria, eu não posso colocar as duas opções ao mesmo tempo, tá bom? Então eu deixo aqui com o mesmo name, tá bom? Agora, para a gente continuar, a gente vai colocar. Aí, se eu quiser ter opções aqui para colocar mais de uma, por exemplo, aqui eu não posso colocar mais de uma opção, eu só posso colocar uma. Então, qual que seria a opção para eu colocar mais de um item? Aí eu chamo eles de checkbox, né? Então, vamos supor que esse cadastro para vagas de emprego eu tenha que escolher áreas de interesse comum. Tá? Então eu posso colocar mais de uma área. Eu posso querer ser auxiliar administrativo, mas eu tenho formação em informática e dá para eu trabalhar com informática. Eu tenho formação em informática, mas eu também tenho formação em design, eu quero colocar também. Então esse poderia colocar mais de uma área de interesse. Tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, o seu código muito provavelmente vai estar igual ao meu aqui. Aqui embaixo, depois do P, do fechamento do P, a gente vai abrir mais um, tá bom? E esse P, eu vou escrever áreas de interesse. E aqui depois eu vou abrir mais um P, mais um parágrafo, para colocar essas áreas de interesse. E essas áreas eu posso colocar por checkbox, tá? Então eu vou colocar primeiramente o input. Tá? Esse input type vai ser do estilo checkbox, tá bom? Eu posso colocar um value aqui. Esse value eu posso colocar o nome do que eu vou estar colocando no checkbox. Então, por exemplo, eu vou colocar o primeiro como sendo auxiliar administrativo. Então, eu posso colocar só assim, porque aí depois viria o nome auxiliar administrativo. Então, auxiliar administrativo. Se eu salvar e já atualizar aqui, você vai ver essa área de checkbox, que são essas caixinhas que eu dou check. Por isso que chama checkbox, tá bom? Para eu checar. E aí depois eu posso colocar um outro. Então eu posso copiar e colar isso aqui. Eu vou deixar aqui como checkbox. Auxiliar administrativo eu vou mudar para programador, por exemplo. Programador. E aqui eu também vou mudar para programador. Que eu vou colocar programador web, por exemplo, que é diferente, né, um do outro. Vou colocar programador web. Posso colocar um outro item, então ao invés de programador posso colocar agora design. E eu posso escrever aqui design. Design gráfico, né? Então aqui eu tenho três opções para a pessoa escolher. Tem vagas para área auxiliar administrativo, programador web e design gráfico. Ah, eu tenho formação nos três, eu quero colocar os três. Nesse caso, como eles são independentes, eu posso colocar os três se eu quiser. Ah, não, eu só sou programador e design gráfico. Então você pode colocar só essas duas opções. Beleza? Esse checkbox ele serve para isso. Ok? Aqui eu vou deixar essa próxima opção que a gente vai estar aprendendo agora, que é o select. Eu vou estar colocando depois de sexo aqui para ele ficar certinho, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, antes aqui desse item, eu vou deixar aqui o área de interesse e posso colocar o P como item agora para eu colocar
o estado, né? Eu posso colocar aqui o estado que a pessoa mora, beleza? Esse estado, que nem eu já expliquei, eu posso colocar ele como label, né? Então eu posso colocar ele como label. Fechar aqui também o label. Eu vou colocar estado, dois pontos. E aqui eu vou colocar uma opção que eu chamo de select. Esse select ele me permite um name, tá? Então eu vou colocar aqui estados e me permite um ID. Esse ID seria um identificador e esse identificador ele é único, tá? Então eu vou colocar aqui como estados também. E aí esses estados eles são colocados como options, né? Para que eu possa colocar cada opção. Se eu salvar e atualizar, ele já vai mostrar para mim essa opção aqui que muito provavelmente vocês já conhecem, que é esse campo para eu poder escolher um estado, né? E aí eu coloco aqui a primeira opção como option. Esse option ele permite um valor. Eu vou colocar como escolha um estado. Geralmente a gente coloca assim, escolha um estado. E eu vou colocar aqui também, escolha um estado. Esse vai ser o primeiro, tá? Ah lá, escolha um estado. E eu posso colocar várias opções. Cada opção vai ser um option. Então eu vou colocar aqui option valor. Aí eu posso colocar São Paulo. Vamos colocar a primeira opção. Então, São Paulo. Depois vai vir um outro option. E aí eu posso colocar os outros estados aqui. Minas Gerais. Posso colocar um outro option aqui. Vou mudar para RJ. Vou colocar aqui Rio de Janeiro. E aí assim por diante eu posso colocar todos os estados aqui e ele vai me trazendo opções para serem colocadas aqui embaixo. Legal? Esse aqui é bastante utilizado. Todos esses itens aqui eles são muito utilizados. Beleza? Próximo item, a gente vai colocar aqui na sequência mesmo, vai ser uma text area, tá? Essa text area vai ser para eu poder escrever, por exemplo, uma descrição. Então eu posso deixar aqui, ó, vou colocar fale um pouco sobre suas experiências. Vou colocar aqui dessa forma, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro uma text area. Essa text area, ela já vem por padrão. Então o nome dela eu vou colocar sobre experiências, vou colocar só XP. Uma ID, geralmente vem com o mesmo nome. Aí calls e rows são a quantidade de colunas e linhas por padrão, tá? Eu vou salvar assim e vou atualizar lá e vocês vão ver isso, tá? Isso aqui por padrão eu consigo aumentar e diminuir tanto na horizontal quanto na vertical. Eu consigo aumentar e diminuir. Isso aqui eu posso colocar fixo, tá? Geralmente a gente coloca fixo pelo CSS. Eu vou deixar dessa forma mesmo porque eu não vou estar mostrando o CSS agora. Eu vou deixar assim, porém eu posso aumentar, né? Ele vem nesse tamanho por padrão. Eu posso aumentar a quantidade de colunas. Eu posso colocar, por exemplo, ao invés de 30 colunas, 50. Se eu aumentar, ó, ele vai aumentando a quantidade de colunas que ele teria. Vou colocar 60 aqui, provavelmente ele vai ficar do tamanho desse outro item aqui, ó, para ficar certinho, tá? Eu também posso aumentar a quantidade de linhas, tá? Coloquei aqui, ele criou uma barra de rolagem já, tá? Então eu posso deixar aqui, eu acho que 15 seria um tamanho bom, deixa eu ver. Ó, seria um tamanho ideal. E aqui eu posso escrever qualquer coisa. Tá vendo? Então eu posso colocar aqui e ele vai criando linhas aqui dentro também. Isso é muito interessante, ó. Se eu colocar bastante coisa, ó, ele vai criando barras aqui, ó, para eu poder colocar vários itens se eu quiser, tá bom? Isso aqui eu posso colocar por aqui também um max, tá? Eu posso colocar um max length, que é a quantidade de caracteres que a pessoa pode digitar, tá?
E aí tem aquela opção que aparece, por exemplo, eu só posso colocar 250 caracteres. E cada vez que a pessoa vai digitando um, ele vai retirando um item aqui dentro. Né? Isso é feito em JavaScript, mas eu posso colocar o máximo. O máximo são 15. Então, se eu vier aqui, eu só posso digitar 15 letras. Estou tentando digitar mais, eu não consigo. Tá vendo? Então, aqui eu posso colocar o máximo de caracteres que a pessoa ela pode digitar. Então, 250. Então, beleza, vão ser 250. E aí a pessoa vai poder digitar aqui até dar 250. Mais que isso, ó, eu não permite colocar. Beleza? Esse é o item, o penúltimo item que eu vou mostrar pra vocês. E o último, que nem eu já tinha falado no começo, é o botão, tá? Então, o botão tem duas formas da gente colocar. Primeira forma, a primeira forma é colocando um input, tá? Esse input eu posso mudar aqui para submit, que é um botão para ele poder mandar aquilo que eu coloco. Então eu posso colocar um nome aqui no meio como enviar, salvando e atualizando. Vocês vão ver aqui embaixo o enviar, tá vendo? Ele colocou esse texto aqui, deixa eu ver, acho que eu não preciso enviar esse item aqui. Isso, é só dessa forma, só o submit. Ou a forma também de fazer, que dá o mesmo efeito, é mudar isso aqui. Eu vou até comentar esse item aqui. Para comentar é Shift Alt S, Shift Alt A. Tá? Ele comenta o meu código. E comentando o meu código, ele não aparece. Ele fica como se fosse realmente um comentário dentro do meu código. Ele não exibe na tela, é mais para a gente poder se organizar aqui dentro, tá? Eu posso colocar um button aqui dentro, tá? E esse button, aí sim eu coloco enviar aqui. Aí eu atualizo e aí dá o mesmo efeito, tá? Existe diferença? Não existe diferença, tá? Existe diferença só na hora de você chamar ele no CSS para poder configurar, mas é o mesmo item. Beleza? Eu tenho esse button e tenho um input também para ele limpar, né? Então, que ele vai dar o reset lá dentro, tá? Então, eu tenho aqui dentro opções que eu posso colocar que ele vai lá e apaga o meu conteúdo, tá bom? Esses são os itens que eu tinha passar para vocês em formulários, tá? Então basicamente o nosso formulário ele já tá pronto. Só vou passar para vocês algumas coisinhas, né? Por exemplo, se eu quero que um item ele seja obrigatório na hora de eu clicar em enviar aqui. Agora se eu clicar em enviar ele não vai fazer nada. Mas vamos supor que o nome seja obrigatório. De todos esses itens, o principal aqui é o nome. Então o que eu faço? Eu venho aqui no meu código e aqui no meu form do nome, aqui ó, esse input do nome, o que eu faço? Depois eu coloco required. Esse required quer dizer que ele vai ser obrigatório. Se eu dou Ctrl S e salvo, continuo, se eu digitar o nome e clicar em enviar, ele vai. Se eu clico em enviar sem digitar, ele fala lá, ó, preencha este campo. Isso é do HTML5, tá? Antes disso eu tinha que fazer isso via JavaScript. Eu tinha que escrever lá um comando na programação que se ele visse que esse campo aqui ele era menor do que zero, que era em branco, valor nulo, aí ele dava um erro. Agora isso pelo HTML5 eu já tenho quando eu coloco required, tá? Outro item é aqui dentro do option. Dentro do option, se eu quiser colocar uma opção por padrão, vamos supor, eu quero tirar esse escolha um estado, né, que é o primeiro item, né? Porque se eu tirar esse, ele vai ficar já por padrão o próximo que seria São Paulo. Mas vamos supor que a maioria das pessoas que se cadastram são de Minas. Então eu posso deixar essa aqui por padrão. Como? Se eu colocar assim, ó, selected. O selected, ele deixa já essa opção selecionada. Se eu clicar em continuar aqui, ó, olha lá, ele já vem, mesmo Minas não sendo o primeiro, ele já vem como sendo a primeira opção. A sede é em São Paulo.
Se eu quiser deixar, eu posso apagar esse selected e colocar aqui em São Paulo. Se eu salvar e atualizar, continuar, lá, São Paulo. Beleza? Então esses são os itens que eu tinha para passar para vocês de formulário. São muitos itens. A gente vai falar mais de formulário quando for na parte de programação em JavaScript, PHP lá para frente, tá? Antes disso ainda nós temos CSS, tá? Ainda temos itens para serem feitos, alguns projetinhos que eu vou estar montando, algumas dicas que eu vou dar dando de CSS para deixar os estilos mais legais. E depois disso a gente já vai estar vendo outros itens também em JavaScript, PHP e assim por diante. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês em HTML. Se tiver mais alguns itens eu vou estar colocando aqui depois para vocês. Deixem aí as suas dúvidas caso vocês tenham. E deixe lá o seu like, compartilha com outras pessoas que querem aprender sobre essa linguagem. E aproveita que é um conteúdo gratuito. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.